Olhamos hoje para o ecrã do nosso telemóvel. Abrimos uma aplicação e com 2 ou 3 toques, tipo um carro aparece magicamente à nossa porta. Sim, e leva-nos a qualquer lado, não é? Exato. É limpo, é rápido, o ar-condicionado está naquela temperatura perfeita e, nós quase não pensamos no chão que o carro pisa ou naquele intrincado sistema de estradas que o trouxe até nós. Nós tomamos tudo isso como garantido. Completamente garantido. Mas vamos lá fazer um exercício. Recuemos 150 anos no tempo. Estamos na cidade do Porto, no ano de 1872. Uma época bem diferente. Muito diferente. O chão é literalmente lama no inverno e uma poeira sufocante no verão. Há buracos, há pedras soltas. É um autêntico caos de carroças e de peões. É que ir da zona ribeirinha, lá da Alfândega, até à costa na Foz, não era uma viagem banal, nem pensar. Não é uma simples viagem de 15 minutos a ouvir rádio. Era uma verdadeira expedição. Uma pessoa chegava lá exausta e completamente coberta de sujidade. Pois, a mobilidade era um luxo suado. Sem dúvida. Por isso, o nosso objetivo hoje, baseando-nos nos fascinantes arquivos do blog Porto de Antanho, é fazer uma análise da chegada de uma tecnologia que virou esta realidade toda do avesso. O famoso e icónico americano. Precisamente. O transporte coletivo sobre carris que era puxado a cavalos. Mas atenção a quem nos ouve. Isto não é só uma história sobre ir do ponto A para o ponto B. Claro que não, é muito mais profundo que isso. Exatamente. É a história de como um simples veículo forçou o redesenho de ruas inteiras. Desencadeou autênticas guerras corporativas que parecem saídas de um filme de espionagem industrial. E, no fundo, moldou a cultura urbana de uma forma que, ainda hoje sentimos na pele e até na língua. Nem mais. Ok, vamos lá desembalar isto. Por onde é que começamos a desatar este nó? Como é que um transporte que tem nome de outro continente acaba a reescrever toda a geografia e engenharia do Porto? O mais curioso é que, sabes, o nome americano não é todo um mero acaso. Nem é só uma daquelas jogadas de marketing bacocas. Ah, não? Então vê mesmo de onde estou a pensar. Exato. Conta literalmente a origem da tecnologia. Este conceito de transporte em massa nasceu de facto do outro lado do Atlântico. Nos Estados Unidos, supõe? Sim, começou a ser testado em Nova Iorque e em Nova Orleans, lá para a década de 1830. Mas nessa altura tinha um problema mecânico gravíssimo. Que problema? Porque, quer dizer, assumo que meter carruagens enormes no meio de ruas medievais não fosse propriamente fácil, não é? Não de todo, mas o problema não era a carruagem em si, era o chão. O chão? Como assim? As primeiras versões destes transportes usavam carris salientes. Portanto, imagina um carril de comboio tradicional, daqueles que nós conhecemos bem. Sim, aqueles de ferro, subidos. Exato, mas montado a meio de uma rua movimentada. Era um pesadelo urbano absoluto. As rodas das outras carroças partiam-se todas ao bater naqueles carris. Ui, imagino o caos. E não era só isso, os cavalos tropeçavam, os peões torciam os pés constantemente, aquilo não era sustentável no meio de uma cidade. Pois claro que não. Não dá para ter obstáculos de ferro a cruzar a rua toda. Pronto. Até que, em 1852, um inventor chamado Alfonso Lubá resolveu o problema e trouxe a verdadeira revolução, os chamados tramways. Tramways, ok? E qual foi a grande invenção dele? Ele inventou o carril embutido no pavimento. Espera, como assim, embutido, se está ao nível do chão? Como é que, a roda não salta fora do carril? Essa foi a genialidade da engenharia do Lubat. Ele desenhou um carril que tinha uma ranhura no meio. Um sulco assim, em forma de U. Ah, já estou a ver. E a roda da carruagem tinha uma borda saliente que encaixava perfeitamente dentro desse sulco. Isso servia para guiar o veículo, enquanto o topo do carril ficava perfeitamente nivelado com as pedras da rua. Fantástico. Portanto, as outras carroças podiam passar por cima sem qualquer problema de baterem numa barreira. Exatamente. Mas, claro, isto trouxe um desafio colossal para cidades antigas como o Porto. Deixa-me adivinhar, para poderes instalar carris perfeitamente nivelados com o chão, precisas que o próprio chão seja nivelado. Nem mais. E o chão do Porto, na altura, era tudo menos nivelado. Era um desastre. Pois não se pode meter uma infraestrutura de precisão milimétrica
num caminho de terra batida cheio de covas e lamas. Claro que não. Portanto, a introdução deste transporte forçou literalmente a cidade a civilizar-se, pronto, do ponto de vista urbanístico. O pavimento teve de ser todo alterado. Teve de ser normalizado, sim. A chegada do americano obrigou as autoridades e aquelas empresas todas a calçarem as ruas com paralelepípedos regulares, só assim garantiam que a via se mantinha estável. É fascinante pensar nisso, pá. A infraestrutura base teve de correr atrás de inovação tecnológica. Mas rasgar as ruas todas de uma cidade daquele tamanho não deve ter sido um processo pacífico. Nem rápido. Foi um processo muito arrastado, cheio de falsas partidas, sabes? Houve pedidos de concessão para instalar estes carris logo em 1858 e depois novamente em 1861. E correram mal? Falharam redondamente. Havia uma burocracia imensa, uma falta de capital crónico, que era normal na altura, e havia imenso ceticismo. O ceticismo porquê? Por causa das subidas do Porto. Exato. As pessoas duvidavam que isto funcionasse numa cidade tão acidentada. Foi preciso esperar mais de uma década, até 1870. Uau, 10 anos de espera. Pois, até que um empreendedor chamado Barão da Trovisqueira conseguiu finalmente a luz verde definitiva. E assim nasceu a empresa que o povo viria a batizar de Companhia de Baixo. Companhia de Baixo. Por causa do trajeto? Precisamente porque o percurso deles focava-se ali na cota baixa da cidade, ao longo do Rio Douro. E olha, a inauguração dessa linha, que foi na primavera de 1872, epá, das coisas mais hilariantes que li nestes registros históricos. É um episódio maravilhoso, não é? É que o nível de pompa e circunstância foi uma coisa estratosférica. Estamos a falar de um evento que foi financiado pelo Conde de São Salvador de Matosinhos. Um homem que tinha feito uma fortuna enorme no Brasil e regressou cheio de capital. Exato. E houve de tudo. Um banquete com 100 talheres para a elite da cidade, as carruagens novinhas em folha, todas puxadas a cavalos, ao longo da Foz. O castelo de São João da Foz até disparou salvas de artilharia. Uma coisa em grande. E a música? Pois, como se não bastasse os tiros de canhão, havia uma banda de infantaria militar a tocar o hino real lá dentro de um dos carros. Um cenário que era digno de um filme de época, sem dúvida. Mas a tecnologia adora humilhar-nos nos momentos de maior glória, não é? Não podias ter dito melhor, porque eu não sabia disto até mergulhar nestes documentos. No meio daquele glamour todo, do banquete e dos tiros, Aconteceu um desastre. os dois carros principais descarrilaram. As rodas dianteiras saltaram fora em pleno trajeto inaugural. Um vexame público absoluto. Pois foi. A bitola deve ter cedido. Ou então os cavalos puxaram mal naquelas curvas novas que ainda não estavam testadas. E as rodas saltaram lá do tal sulco perfeito. Imagino a cara dos convidados. Os jornais da época tentaram minimizar o incidente, claro. Disseram que causou apenas, e passo a citar, um ligeiro atraso de alguns minutos. Ligeiro atraso, sei. Mas nós podemos perfeitamente imaginar o pânico absoluto das autoridades. Os engenheiros deviam estar a suar em bica. E os investidores, pá, a verem o seu capital literalmente fora dos carris no primeiro dia de operações. O que me fascina nisto é que prova que há coisas que, pronto, nunca mudam. Como assim? Lembra-me logo daquela apresentação do Elon Musk, quando ele atirou uma bola de metal contra o vidro do novo Cybertruck. O vidro supostamente era inquebrável, à prova de bala, Ah, sim. E estilhaçou-se completamente, em direto. para todo o mundo ver. A tecnologia do americano era revolucionária para 1872, sim, mas estava claramente numa fase de testes. Estavam a testar em produção, pá, e perante a realeza. É uma excelente comparação. Estava na sua fase beta. Mas, como em quase todas as tecnologias que mudam paradigmas, depois daqueles tropeços iniciais, a integração foi total. As pessoas habituaram-se rápido. Muito rápido. Passado pouco tempo, o americano já era uma parte intrínseca do cotidiano. Transformou mesmo a forma como os portuenses viviam a cidade e tornou-se numa experiência surpreendentemente sensorial. Sensorial. Como assim? Pelo cheiro dos cavalos? Também, mas estava a pensar noutra coisa. Por exemplo, de dia, a identificação dos carros era fácil, com chapas normais de metal pintadas com os destinos. Mas de noite, a operação era um desafio tremendo. Ah, claro. Não havia iluminação pública elétrica. Não, as ruas eram muito escuras, iluminadas só a gás ou azeite. Aquilo era uma luz muito ténua. Espera lá.
Se a iluminação pública era assim tão péssima, como é que alguém, pá, que estivesse à espera numa esquina no meio do escuro, conseguia saber se a carruagem ia para Matosinhos ou para a Ribeira? Essa era a grande limitação do sistema. Mas a solução que encontraram foi super engenhosa. Eles iluminavam o interior das carruagens com velas de estearina. E mais tarde, pronto, começaram a usar candeeiros a petróleo. Certo, para as pessoas não irem às escuras lá dentro. Sim, mas o truque para quem estava de fora estava nos cantos superiores do tejadilho da carruagem. Lá em cima, eles colocaram faróis com vidros de diferentes cores. Vidros coloridos, tipo vitrais. Exato, tipo vitrais. Se o carro fosse para uma determinada zona, a luz da vela brilhava através de um vidro vermelho. Se fosse para outra, a luz já saía verde. Uau! E assim, para quem estava na rua, lá na escuridão, a luz colorida transparecia ao longe e indicava logo a rota exata daquela viatura. Mas isso é uma maravilha de engenho. Era basicamente um sistema de código de cores primitivo, um antepassado daqueles LEDs digitais que temos nos autocarros de hoje. Nem mais. A mesma lógica, mas com velas e vidro. Basta imaginarmos a paisagem noturna do Porto no final daquele século, uma cidade toda em paralelepípedos, mergulhada naquelas sombras espessas, com o nevoar a subir do Rio Douro. Uma imagem muito forte. E de repente, ao longe, ouve-se aquele bater compassado dos cascos de cavalo. E vê-se só um ponto de luz vermelha a deslizar misteriosamente pela névoa. Devia ser uma visão mesmo cinematográfica, pá. Fantástico, não é? E não te esqueças de que as pessoas ainda podiam viajar lá em cima, ao ar livre, no telhado. A sério? Sim, no famoso Americano Imperial. Eram os lugares mesmo no topo da carruagem. Eram mais baratos, claro, e ideais para os dias de verão. Mas, pronto, exigiam que as pessoas trepassem por umas escadas que eram super íngremes. E no inverno? Com aquela chuva fria e o vento do Porto? No inverno, aquilo requeria uma coragem e uma resiliência notáveis. Não era para qualquer um. Mas olha, por falar em exigência física, há aqui um problema de engenharia gigantesco que muitas vezes passa despercebido nestas histórias. Qual o problema? O piso escorregadio, o relevo da cidade. Nós conhecemos bem a topografia do Porto. É uma cidade que é construída em encostas super acentuadas. Tem penhascos, subidas que cortam literalmente a respiração. Pois é. A grande questão é, como é que tu puxas uma carruagem pesadíssima, feita de ferro e madeira, completamente lotada com dezenas de pessoas, encosta acima? E atenção, usando apenas a força de 2 cavalos ou 2 mulas. Pois, a famosa Rua dos Clérigos, por exemplo. Subir aquilo a pé, hoje em dia, já é um castigo para qualquer ser humano, pá. Imagina o que era para 2 cavalos a puxarem toneladas. Era uma tarefa impossível. Teriam de colocar mais animais na carruagem logo desde o início da viagem, tipo 4 cavalos. Se fizessem isso, seria um desperdício enorme de recursos nas zonas planas. Os animais extra iam estar a cansar-se à toa e a empresa gastava mais. Então, como é que descalçaram essa bota? A solução encontrada foi a criação dos chamados sotas. Sotas, o que é isso? Os sotas eram animais de reforço, cavalos ou moares que eram incrivelmente fortes. E o curioso é que eles eram conduzidos por um funcionário da companhia e ficavam ali estacionados o dia todo no sopé das colinas mais íngremes. Só à espera? Só à espera. Por exemplo, na base da Rua dos Clérigos, ali na Praça da Liberdade, o único trabalho deles era esperar. Quando um americano chegava à base da subida, a carruagem parava por uns momentos. E engatavam lá os cavalos extra. Exatamente. O sota era atrelado na frente da parelha de cavalos principal. Formavam assim uma equipa de tração extra e juntos faziam um esforço brutal de puxar toda aquela carga pela subida acima. Que loucura. E quando chegavam lá acima? Assim que chegavam ao topo, ao plano, o sorter era desatrelado e depois descia a rua com o funcionário voltando calmamente ao seu posto na praça para esperar pela próxima carruagem. Espera aí, pá. Ter cavalos e funcionários em modo de espera. Ali parados no meio da cidade, horas a fio. Só para fazerem um percurso de poucas centenas de metros, de 10 em 10 minutos. Era o que acontecia. Mas isso não era um pesadelo logístico e um servidor de dinheiro monumental para a empresa? Eram uma despesa colossal. Imagina a alimentação e a manutenção médica de centenas de cavalos e os salários de todo este pessoal de apoio. Isso representava um custo operacional simplesmente esmagador. Imagino que sim.
mas era a única forma da tecnologia funcionar. Era o limite físico do sistema que tinham. E claro, onde há inovação e monopolistas a lucrarem imenso nas zonas planas e mais fáceis, rapidamente surge a concorrência. O mercado a funcionar. Exato. Não demorou muito para o domínio da tal companhia de baixo ser fortemente ameaçado. E é aqui que entram as guerras corporativas, certo? Precisamente, surgiu uma nova empresa, a Companhia Carrizas de Ferro do Porto. E o povo, para facilitar, batizou-a de Companhia de Cima. Claro, porque focava-se na zona alta. Exato. Focava-se na zona alta da cidade e na rota que ia desde a zona da Boa Vista até à costa. E as duas companhias entraram numa autêntica guerra territorial. A disputar os mesmos passageiros. Sim, lutando pelos melhores trajetos. Mas a Companhia de Cima percebeu aquele exato problema que nós acabámos de referir. A tração animal tem um limite biológico e, acima de tudo, económico que é insuperável. Então, em 1878, decidem jogar a cartada da disrupção tecnológica total. Uau! E que cartada foi essa? Ah, já sei. Eles trouxeram máquinas a vapor para o meio da rua, não foi? Exatamente. Introduziram a tração a vapor no trajeto Boa Vista até Matosinhos. Era uma locomotiva pequena. Uma locomotiva no meio do trânsito. Sim, e era carinhosamente chamada pelas pessoas de a máquina. Era barulhenta, deitava imenso fumo, cuspia cinza, cuspia fagulhas, mas revolucionou completamente a velocidade e a capacidade de carga daquelas linhas. Que salto! Podemos mesmo considerá-lo o verdadeiro primeiro metro de superfície em Portugal. Mas, pá, misturar um comboio ao vapor no meio de uma cidade que ainda funcionava a cavalos e onde as pessoas andavam todas a pé pelo meio da rua, isso não causou um caos absoluto? Os cavalos não entravam em pânico com o apito e com o vapor a sair? Era um caos total. Era um malabarismo logístico que hoje seria chumbado na hora, em qualquer avaliação de segurança. Eles tiveram mesmo de criar um sistema misto bizarro para gerir as coisas. E sistema misto, como? No verão e durante o dia, quando a afluência de passageiros para as praias justificava a enorme despesa do carvão, eles usavam a máquina a vapor. Mas à noite, ou durante os longos e vazios meses de inverno, Não me digas que voltavam aos cavalos? desligavam a locomotiva e voltavam a usar os cavalos, naqueles exatos mesmos carris da Boa Vista até ao mar. Que confusão! E as pessoas que vinham do centro da cidade nas carruagens normais, de outra empresa ou noutras linhas, como é que faziam? Fazia-se um transbordo? O passageiro saía da Baixa num pacato carro americano puxado a cavalos, chegava à rotunda da Boa Vista, tinha de sair, caminhar até o apiadeiro, A meio da viagem. exato, e só aí embarcava nas ruidosas carruagens que eram puxadas pela máquina a vapor para conseguir fazer o resto do caminho até à Foz. Epá, para agravar isso tudo, a engenharia que é necessária para um comboio a vapor não é nada a mesma coisa que a de uma carruagem leve puxada a animais. Um comboio não consegue vencer certas inclinações de forma alguma. Muito bem visto. Os limites de inclinação de uma locomotiva a vapor exigiram umas obras massivas que desfiguraram e redesenharam completamente o porto. Eles não podiam simplesmente subir os montes e descer vales. Tiveram de alisar tudo. Tiveram de construir viadutos super imponentes e, o que é mais impressionante de tudo, rasgaram um túnel através do Monte da Luz. E isto foi feito no final do século XIX. Sim, com dinamite e muita, muita força braçal. E esse túnel continua lá ainda hoje. E impressionante. Mas o custo disto? Construir túneis, comprar locomotivas a vapor inglesas, manter um verdadeiro exército de cavalos para as outras linhas e ainda por cima estar numa guerra de preços com a empresa rival. Pá, isso devia queimar capital a um ritmo que era assustador. Era completamente insustentável. E é aqui que, se nós ligarmos isto a uma perspectiva mais ampla da história económica, vemos um padrão muito claro. Um padrão que, de resto, se repete até hoje com as startups tecnológicas atuais. De queimar dinheiro dos investidores. Exato. Duas empresas queimam montanhas de dinheiro para tentar dominar o mercado, construindo infraestruturas sobrepostas, até que, pronto, o colapso financeiro ameaça as duas. E aí tem de se entender. Nem mais. A necessidade imperiosa de consolidar o poder e de conseguir otimizar esta rede gigantesca de cavalos e vapor levou a uma fusão que era inevitável
Volkswagen em 1893. As duas empresas, que eram arqui-inimigas, fundiram-se numa só corporação gigantesca. E adotaram o nome de qual delas? Adotaram o nome da empresa dominante, a Companhia Carris de Ferro do Porto. Formaram o mega monópolo definitivo, portanto. O que foi um golpe de gênio cronológico, se formos a ver. Porque logo a seguir, acho que em 1895, acontece a próxima grande disrupção tecnológica. A eletricidade chega finalmente à cidade. Exatamente. A grande viragem. O velho vapor, que era sujo, e os cavalos, que eram caríssimos, são rapidamente substituídos pelos modernos carros elétricos, o que me levanta uma questão prática. O que é que eles fizeram àquelas dezenas e dezenas de velhas carruagens de madeira do americano? Mandaram tudo para fora. Longe disso, tiveram uma segunda vida notável. Com a eletrificação das linhas principais lá no Porto, a Carris começou a liquidar todo o seu inventário de velhos americanos puxados a cavalo. Venderam em segunda mão. Sim, foram vendidos para operar em redes menores nas redondezas. Foram para Braga, para Penafiel e para aquela famosa linha entre Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Interessante. E, aliás, nessa linha nortenha, estas velhas carruagens continuaram estoicamente a servir a população até 1928. Muito depois de o Porto já estar totalmente eletrificado, portanto. Exato. Mas esta transição toda do cavalo para a eletricidade no Porto esconde, um dos episódios mais surreais de toda a história dos transportes urbanos. Envolve espionagem e até sabotagem corporativa. Pronto, finalmente chegamos aos famosos Rippert. Esta é a minha parte favorita de toda a nossa pesquisa. Porque, repara, a Carris podia ser um monopólio fortíssimo na eletricidade, mas houve uma empresa que encontrou um buraco gigantesco na lei e na infraestrutura deles. Explica lá, quem nos ouve, quem era este concorrente rebelde. Com certeza. Em 1883 apareceu em cena uma empresa com capital francês chamada Empresa Portuense de Carros Rippert. Os tais Rippert. Exato. Eles introduziram uns veículos de origem francesa que eram pesadíssimos. Aquilo requeria cavalos de tração massivos daquela raça Percheron, só para os conseguirem mover. Mas sabes qual foi a jogada de mestre destes empresários? Qual foi? Em vez de gastarem autênticas fortunas a pedir licenças à Câmara e a escavar as ruas todas para colocarem os seus próprios carris, eles mediram meticulosamente os carris que a Carris já tinha instalado. Estás a brincar? E aperceberam-se de que a bitola dos Ripperts, ou seja, a distância exata entre as rodas da esquerda e as rodas da direita, encaixava ao milímetro nos carris da concorrência. Isso é de gênio, pá. Portanto, eles construíram toda uma frota de carruagens que foi projetada especificamente para parasitar a infraestrutura de milhões de réis do seu rival. Rigorosamente. Andavam literalmente à boleia nos carris que a Carris tinha pago para instalar nas ruas do Porto. Exatamente isso. A Carris, obviamente, entrou em erupção quando percebeu. Foram imediatamente fazer queixa à Câmara Municipal, aos gritos, branelindo os contratos e a exigir que a autarquia banisse logo aqueles intrusos franceses dos seus preciosos carris. E o que é que a Câmara fez? A resposta da Câmara foi um tratado de burocracia maquiavélica. Disseram à Carris que, uma vez que os carris estavam cravados no pavimento da via pública, faziam parte do domínio público. E sendo domínio público? Como tal, a via era de livre utilização para qualquer veículo ou cidadão que por lá quisesse passar, desde que, lá está, as rodas lá coubessem. Isso é brilhante e, ao mesmo tempo, completamente revoltante para quem gastou o dinheiro. Mas a Carris não deve ter ficado ali de braços cruzados a aceitar a derrota. O que é que eles fizeram para ripostar? Fizeram justiça pelas próprias mãos. Fizeram uma operação de sabotagem de engenharia que ainda hoje impressiona quem estuda o caso. Já que o problema legal era que as rodas dos rivais cabiam, a Carris decidiu garantir que as rodas deixassem de caber. Como? Pela calada da noite, com as ruas do Porto completamente desertas, dezenas de operários da Carris saíram com pé de cabras e ferramentas super pesadas. Estou a prever o que aí vem. Começaram a desapertar os seus próprios carris, a empurrar uma das linhas uns ínfimos centímetros para o lado, alterando a bitola de toda a rede É inacreditável. e a fixar tudo novamente ao chão. Espera aí. Eles alteraram fisicamente a distância entre as calhas de ferro, ao longo de quilómetros e quilómetros de ruas, durante a noite só para lixar a concorrência. Foi exatamente o que fizeram. Isso é como a Apple lançar uma atualização de software deliberada à meia da noite, ou mudar a porta de carregamento de um iPhone por 2 milímetros, só para garantir que os cabos de outras marcas param de funcionar na manhã seguinte. Forçaram uma incompatibilidade física à bruta. Foi exatamente uma obsolescência programada imposta a um terceiro.
mas usando alavancas de ferro e suor no meio da rua. E a consequência no dia seguinte foi simplesmente catastrófica para os Rippert. Imagino, os carros não entravam. De manhã, quando os pesados carros franceses saíram para trabalhar, as rodas já não encaixavam naqueles sulcos. E como os Rippert eram estupidamente pesados, os cavalos simplesmente não os conseguiam puxar a deslizar sobre aquele empedrado irregular de granito. Ficaram encalhados. Totalmente. As viagens tornaram-se num suplício lento, perigoso, e a operação da empresa colapsou de um dia para o outro. A empresa francesa não aguentou este golpe e abriu falência pouco tempo depois. Uma vitória total da Carris por manipulação de hardware urbano, pá. Que história! Mas olha, nós sabemos que há um detalhe trágico e ao mesmo tempo cómico nisto tudo. Todos os carros Rippert desapareceram exceto um. Sim, um autêntico sobrevivente e um resistente que se tornou num valente castigo para quem dele dependia diariamente. Foi. Um destes mastodontes franceses foi parar às mãos de um operador particular. Ele adquiriu-o para fazer a rota suburbana, que na altura ainda não tinha elétricos, entre o Porto e São Mamede de Infesta. Como não havia carris adequados para ele nessa zona, o veículo andava à bruta sobre a estrada normal de pedras. O que nos leva aos relatos dos passageiros que andavam naquilo, que são simultaneamente hilariantes e dolorosos de ler. Eu li os artigos dos jornais da época que descreviam o que era viajar nesse último Rippert. O jornalista chamava-lhe uma formidável mole aos solavancos. Uma formidável mole, que poético. E os passageiros queixavam-se imenso de que a carruagem era tipo um caixote rasteiro de madeira e ferro bruto, sem qualquer tipo de suspensão minimamente decente. Imagina as costas daquela gente. Exato. Diziam que eram sacudidos de um lado para o outro de forma tão violenta que as pessoas, e cito aqui os jornais, ameaçavam desconjuntar-se. Viajar naquilo durante quilómetros, ouvir aquele ruído ensurdecedor das ferragens a bater contra a pedra. Pá, era uma autêntica tortura espinal. E ainda por cima o dono cobrava preços exorbitantes por essa viagem de pesadelo. E o desespero dessa população durou anos a fio, sabes? Até que finalmente, num dia glorioso, em fevereiro de 1910, o progresso alcançou São Mede de Infesta. A Carris expandiu a sua moderna linha de elétricos até lá acima. Os tais elétricos suaves e rápidos. Sim, os elétricos eram suaves, eram silenciosos, eram bem iluminados e tinham um preço justo. Foi a machadada final no sofrimento diário de todas aquelas pessoas. E o que é que aconteceu ao tenebroso carro Rippert? O dono escondeu-o num armazém escuro. Transformou aquilo num galinheiro. Nada disso. O fim deste veículo é, das manifestações populares mais fascinantes da história da cidade do Porto. A população de São Mamede estava tão revoltada com os anos de sofrimento ortopédico e com a extorsão financeira daquele dono que não deixou a carruagem desaparecer pacificamente. Fizeram um motim? Fizeram uma vaquinha coletiva. Juntaram dinheiro entre todos e foram ter com o dono. E compraram o Rippert Vez. Compraram-no para quê? Não foi para o preservar no Museu das Atrocidades Rodoviárias, garanto-te. Foi para executar um autêntico auto de fé a meio da praça. Não me digas que o queimaram. Reduziram aquilo a cinzas. Eles arrastaram aquela pesada carruagem que era tão odiada para o meio do largo principal, mesmo em frente à igreja local. A sério? E as autoridades deixaram? Foi uma festa. O povo reuniu-se todo, como se fosse a noite de São João. Regaram aquela madeira ressequida e deitaram-lhe fogo numa fogueira gigantesca. E o melhor de tudo... Ainda há melhor. Enquanto as cortinas velhas e aqueles bancos duros ardiam, o entusiasmo da multidão era tamanho que até houve um orador local que subiu a um palanque improvisado ali no momento e declamou, de forma solene, um poema. Um poema? Um poema que foi escrito especificamente para celebrar a destruição daquele transporte diabólico. Foi uma catarse coletiva em forma de incêndio festivo. Pá, isso é incrível. Destruíram a pior experiência de utilizador do século XIX com poesia e com fogo. Adoro. E isso mostra perfeitamente o impacto visceral que os transportes têm nas emoções e na vida de uma comunidade. O que nos leva à nossa questão principal, para fechar este tema. Então, o que é que isto tudo significa na escala de tempo longa? Significa que as marcas e as tecnologias moldam as nossas cidades muito para além da sua vida útil física. Olha para o caso da Carris do Porto, por exemplo. Sim. A Companhia Carris de Ferro do Porto geriu este monopólio gigante, primeiro de cavalos e depois de elétricos, durante 73 anos.
Só em 1946 é que a Câmara Municipal finalmente resgatou a concessão e criou os Serviços de Transportes Coletivos do Porto, o tal STCP que nós conhecemos bem hoje. E, no entanto, o nome original não morreu. De todo. O impacto social daquela fusão enorme que começou nos anos 1890 e o peso que aquela marca teve no cotidiano foi tão, mas tão profundo que a palavra Carris ficou literalmente cravada no ADN linguístico da cidade. É verdade. Ainda hoje, em pleno século XXI, quase 80 anos depois de a marca original ter desaparecido de lá, temos avós, pais e até jovens no Porto a dizerem muito naturalmente: vou ali apanhar a Carris. Exatamente. Quando, na verdade, estão parados numa paragem a olhar para a aplicação do telemóvel à espera de um autocarro do STCP que é movido a hidrogênio ou a eletricidade. O fantasma da velha companhia de cima ainda anda pelas ruas nas palavras das pessoas. O veículo dita a engenharia, impõe as regras do comércio e escreve o nosso vocabulário diário. O que nos prova que os transportes nunca são apenas máquinas, são a infraestrutura invisível e emocional de toda a nossa cultura urbana. Absolutamente. E pronto, para fechar esta nossa viagem pelas ruas poeirentas e fumarentas de outrora, deixamos aqui um desafio. Um pensamento um bocado provocatório para todos os que nos estão a ouvir. Da próxima vez que passearem pela cidade e virem o estado atual da nossa mobilidade, Agora estou curiosa. pensem no caos daquelas trotinetes elétricas espalhadas ao abandono, a bloquear os passeios todos. Pensem nas ansiedades e receios em torno da transição iminente para os carros totalmente autónomos, aqueles que são conduzidos por inteligência artificial e que já assustam peões em algumas cidades que estão em fase de testes. É um bom ponto de reflexão. Qual destas máquinas modernas é que irá enfurecer tanto o público que, daqui a 100 anos, os nossos descendentes terão vontade de atirar metaforicamente a uma gigantesca fogueira festiva? Qual será o veículo odiado que motivará o próximo auto de fé tecnológico? Quem sabe com direito a poesia de escárnio na Praça da Igreja? Excelente questão. É algo para refletir enquanto caminhamos pelo asfalto de hoje, que, como vimos, foi construído precisamente em cima daqueles sulcos de ferro do passado. Agradecemos muito terem-nos acompanhado nesta longa e acidentada viagem aos registros de antanho. Mantenham os olhos abertos e questionem sempre o chão que pisam. Até à próxima.